Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. S. Meu nome é Marcos. Tenho 34 anos e, até hoje, trabalho como zelador na Igreja Matriz de São Pedro, em Mongaguá, litoral de São Paulo. Fica a uns 20 minutos de Praia Grande, onde eu moro. A igreja é velha, de 1898, com aquelas paredes grossas de tijolo à vista e um cheiro de incenso e madeira úmida que nunca sai. Eu gosto do silêncio dela. Ou gostava. Foi numa quarta-feira, 17 de agosto de 2023. Tinha chovido o dia inteiro, uma chuva pesada de verão que deixou tudo encharcado. A missa das 19 horas acabou cedo porque o padre Roberto estava com dor de cabeça e foi embora logo depois da bênção final. Eu fiquei para fechar tudo, como sempre, apagar as velas, trancar a sacristia, desligar as luzes do altar e conferir se não tinha ninguém esquecido nas últimas fileiras. Eram 21h47 quando apaguei a última luz do corredor lateral. A igreja ficou só com a luzinha vermelha do Santíssimo, aquela que fica acesa 24 horas. O silêncio era tão completo que eu ouvia o gotejar da chuva caindo do telhado no pátio lá fora. Peguei o molho de chaves e comecei a andar pelo corredor central, sapato rangendo no piso de mármore frio. Foi aí que ouvi. Primeiro, achei que era eco. Um sussurro baixo, quase inaudível, vindo da direção do confessionário. Parei. O confessionário é antigo, de madeira escura, com cortina pesada de veludo roxo. A porta do lado do padre estava entreaberta. Eu tinha certeza que tinha fechado tudo antes da missa. Deus, me perdoa, eu não aguento mais. A voz era de mulher. Baixa, rouca, como se ela estivesse chorando e rezando ao mesmo tempo. Meu coração deu um salto. Pensei que tinha ficado alguma fiel lá dentro, talvez uma senhora que entrou para rezar e apagou as luzes sem querer. Tem alguém aí? Chamei. Voz alta para espantar o medo. Silêncio. Dei 2 passos. O cheiro de incenso ficou mais forte, quase sufocante. Empurrei a cortina do lado do penitente. O banco estava vazio. O genuflexório também. Mas no ar tinha um perfume doce, de jasmim barato, igual o da minha tia Neuza, que morreu em 2019. Voltei pro corredor, coração batendo na garganta. Deve ser o vento, pensei. Ou o padre deixou o rádio ligado na sacristia. Continuei andando. Cheguei na frente do altar principal, onde fica a imagem de São Pedro com as chaves na mão. A estátua estava iluminada só pela luz vermelha do sacrário. Eu ia apagar quando ouvi de novo. Dessa vez não era sussurro. Era choro. Um choro baixo, abafado, como alguém tentando não fazer barulho na igreja. Vinha do altar-mor, atrás do sacrário. Subi os 3 degraus de mármore. O piso estava gelado, mesmo com meias. Olhei para trás da imagem. Nada. Só a parede de azulejos antigos e o cheiro de jasmim mais forte. Foi quando a luz vermelha piscou. 1 vez. 2. Como se alguém tivesse passado na frente dela. Eu congelei. Quem está aí? Minha voz saiu fina. E então ela respondeu. Não com palavras. Com o meu nome. Marcos. Pronunciado devagar, como se estivesse saboreando cada letra. A voz veio de dentro do confessionário de novo, mas agora mais perto, como se estivesse logo atrás de mim. Eu me virei rápido. O confessionário estava fechado. As cortinas paradas. Mas eu senti. Senti o ar mudar, como quando alguém abre a porta de uma geladeira no meio de uma sala quente. Um frio que entrou pelos meus tornozelos e subiu pelas pernas. Corri até a porta lateral, aquela que dá pro pátio. A chave tremia na minha mão. Enfiei na fechadura. Girou. Mas quando puxei a maçaneta, a porta não abriu. Estava trancada por dentro, embora eu tivesse certeza que tinha deixado só encostada. O choro voltou, agora mais alto, e misturado com risada.
Uma risada baixa, de mulher velha, que eu conhecia. A risada da tia Neuza quando contava as histórias de assombração que ela jurava que eram verdade. Marcos, você prometeu que ia rezar por mim, lembra? Meu estômago embrulhou. Tia Neuza morreu de câncer no pulmão. Eu era o único sobrinho que ela tinha. No velório, eu prometi que ia acender uma vela para ela todo mês. Nunca acendi nenhuma. Nunca. Eu esqueci, murmurei, sem querer. A risada parou. O silêncio voltou, mas agora era pior. Era o silêncio de quem está ouvindo. As luzes do altar começaram a piscar rápido, uma atrás da outra. O crucifixo grande, de madeira, balançou sozinho no gancho. Devagar, como se alguém estivesse balançando ele de leve. Eu corri pro corredor central, tropeçando nos bancos. O cheiro de jasmim me seguia, tão forte que dava náusea. Cheguei na porta principal, a grande, de madeira maciça. Pus a chave. Girou. Mas quando empurrei, ela não abriu. Como se tivesse alguém do outro lado segurando. E aí eu ouvi passos. Atrás de mim. Sapatos de salto baixo, arrastando no mármore. Devagar. 1, 2, 3. Eu não me virei. Sabia que se virasse ia ver ela. Tia Neuza. Com o vestido azul de flores que ela usava no enterro. Com o rosto cinza, os olhos fundos, a boca aberta como se ainda estivesse sufocando com o câncer. Você deixou eu sozinha lá embaixo, Marcos. A voz estava logo atrás da minha nuca agora. No escuro. Com os outros. Eu gritei. Bati com o ombro na porta. 1, 2, 3 vezes. Na quarta, a madeira rachou e eu caí para fora, no pátio molhado, de joelhos na lama. A chuva bateu no meu rosto. Atrás de mim, a porta da igreja bateu sozinha com um estrondo. Eu não olhei para trás. Corri até o carro, liguei o motor com a mão tremendo tanto que quase não conseguia enfiar a chave. Quando olhei pelo retrovisor, a igreja estava escura. Todas as luzes apagadas. Só a luz vermelha do Santíssimo ainda acesa, brilhando como um olho aberto. No dia seguinte, o padre Roberto me chamou na sacristia. Perguntou por que eu tinha deixado a porta principal entreaberta e as luzes todas acesas. Eu disse que tinha sido o vento. Ele não acreditou, mas não insistiu. Desde aquela noite, eu não entro mais sozinho na igreja depois das 20 horas. E toda vez que passo em frente ao confessionário, eu sinto o cheiro de jasmim. Fraco. Mas está lá. E às vezes, bem baixinho, eu ouço a voz dela. Ainda estou esperando a vela, Marcos. Eu ainda não acendi nenhuma. E toda noite, antes de dormir, eu me pergunto se, quando eu morrer, vai ter alguém para rezar por mim. Ou se eu também vou ficar esperando, dentro daquela igreja, no escuro. Muitos acham que o lugar mais seguro do mundo é a casa de Deus. De dia, com os vitrais iluminados pelo sol, o coral cantando e os bancos cheios, realmente é. Mas quando a última missa acaba, os fiéis vão embora e você precisa trancar aquelas portas de madeira maciça de 3 metros de altura. A igreja vira uma caverna. Meu nome é Mateus. Fui sacristão por 20 anos em uma paróquia antiga de estilo neogótico, no centro da cidade. E o que me fez entregar as chaves ao padre e nunca mais pisar no altar aconteceu numa noite de finados. Eram quase 11 da noite. O padre Inácio já tinha recolhido as hóstias consagradas e subido para a casa paroquial, que ficava nos fundos do terreno. Minha função era apagar os candelabros, conferir as portas laterais e desligar a luz da nave central, deixando apenas a lâmpada vermelha do sacrário acesa, que indica a presença de Deus ali. O silêncio era opressivo. Qualquer passo com meu sapato de sola dura ecoava violentamente pelas paredes de pedra. A igreja cheirava a incenso queimado, cera derretida e mofo antigo. Eu estava no altar-mor, apagando a última vela, quando ouvi o som. Sniff, um choro baixo, abafado e rasgado. O som viajou pela acústica perfeita da igreja e bateu direto nos meus ouvidos. Congelei. Olhei para a imensidão da nave central,
iluminada apenas pela luz fraca dos postes da rua que vazava pelos vitrais coloridos. As dezenas de fileiras de bancos de madeira estavam completamente vazias. "Tem alguém aí?" eu perguntei. A minha voz ecoou 3 vezes antes de sumir. "A igreja já vai fechar." Ninguém respondeu. Mas o choro continuou. E então, percebi de onde vinha. Vinha do fundo da lateral esquerda, onde ficavam os confessionários de madeira entalhada, aqueles modelos bem antigos, que parecem armários escuros encostados na parede, com uma cortina de veludo no meio para o padre e 2 cabines laterais para os fiéis. Pensei que alguma senhora idosa pudesse ter adormecido lá dentro enquanto esperava a confissão mais cedo e acabou ficando presa. Peguei meu molho de chaves pesadas e fui caminhando devagar pelo corredor lateral. O frio que subia do chão de mármore parecia morder meus tornozelos por baixo da calça. Quando cheguei a uns 5 metros do confessionário do meio, o choro parou de repente. Um segundo depois, ouvi um sussurro. Uma voz que não parecia de homem nem de mulher, mas algo arranhado, gutural, como 2 pedras ásperas raspando uma na outra, vindo de dentro da cabine escura dos fiéis. "Padre, abençoe-me, pois eu pequei. Faz 80 anos que eu não me confesso." Meu estômago afundou. O confessionário do meio estava desativado há meses porque a madeira estava podre por dentro. O padre Inácio sequer sentava mais lá. Eu devia ter dado meia volta e saído correndo. Mas o medo tem um jeito de paralisar as pernas da gente. Dei mais 2 passos mudos até a treliça de madeira esculpida que separava o lado do padre do lado do fiel. Eu estava do lado de fora, no corredor, olhando para a treliça da cabine vazia do padre. A voz continuou do outro lado da madeira, sussurrando apressada, babando as palavras num tom de deboche. "Eu pequei, padre." A carne fresca que enterraram no fundo do pátio estava tão doce. Eu cavei com as minhas mãos. "Olha como as minhas unhas estão sujas, padre." Nesse momento, um cheiro pútrido, insuportável, de carne podre, formol e terra de cemitério invadiu o ar, engolindo o cheiro do incenso. A luz vermelha do sacrário bateu fraca na treliça de madeira do confessionário. De dentro da escuridão da cabine do fiel, algo esmurrou a grade divisória. Craque! Não era uma mão humana. Era algo cinzento, esquelético, com dedos anormalmente longos e nodosos. As unhas eram pontudas, grossas e cravadas de terra preta, rasgando a madeira podre. Por trás da treliça quebrada, 2 olhos amarelos, brilhantes na penumbra, me encararam de baixo para cima. A coisa estava agachada ali dentro. O sorriso que se abriu por baixo daqueles olhos era largo demais, cheio de dentes pontiagudos e amarelados. "Você não é o padre, mas a sua carne serve." A porta lateral do confessionário estalou alto, sendo chutada de dentro para fora com uma força descomunal. O feitiço do pânico quebrou. Eu larguei o molho de chaves no chão, que fez um barulho estrondoso de metal contra o mármore, e corri. Corri pelo corredor central sem olhar para trás, enquanto ouvia o som de algo úmido e pesado se arrastando para fora do armário, batendo unhas grossas no piso da igreja numa velocidade absurda, vindo direto na minha direção. Cheguei na porta principal, arranquei a pesada tranca de ferro de trás da porta, com uma força que eu nem sabia que meu corpo tinha. Abri uma das folhas de madeira, me joguei para a rua deserta e puxei a porta de volta, passando a trava pelo lado de fora. Caí de joelhos na calçada fria, com o coração quase explodindo o peito. 2 segundos depois, algo com o peso de um búfalo bateu violentamente contra a porta de madeira pelo lado de dentro. Bum! A porta inteira tremeu. Ouvi um guincho agudo e furioso de algo arranhando a madeira grossa por não conseguir sair. O padre Inácio me encontrou na manhã seguinte, sentado na sarjeta, abraçado aos meus próprios joelhos. Ele abriu a igreja com a chave reserva. O silêncio e o sol já haviam tomado conta do lugar. Não havia ninguém lá dentro. Mas o confessionário do meio estava completamente estilhaçado, e o mármore do corredor central até a porta principal estava coberto por pegadas compridas de barro escuro e fedorento. Eu não voltei nem para assinar a rescisão. A gente acha que as igrejas protegem o que está dentro delas, mas às vezes, aquelas paredes grossas servem para manter o que é ruim trancado longe da gente. Meu nome é Carla.
Tenho 29 anos e moro em Praia Grande, bem perto da orla. Trabalho como auxiliar na paróquia Nossa Senhora Aparecida, a igreja matriz aqui do bairro Canto do Forte. É uma igreja bonita, mas antiga, tijolos à vista, vitrais coloridos que ficam quase pretos quando chove, e um cheiro constante de vela derretida e madeira molhada. Eu gosto de ficar lá depois das missas, arrumando as coisas. O silêncio me acalma. Ou acalmava. Foi numa terça-feira, 11 de março deste ano. Tinha chovido o dia inteiro, uma garoa fina que não parava. A missa das 19 horas acabou às 20h15. O padre Lucas foi embora rápido, reclamando de dor nas costas. Eu fiquei para trocar as toalhas do altar, guardar os cálices e apagar as velas. Eram umas 20h40 quando desliguei a última luz do corredor central. Só ficou acesa a lamparina vermelha do Santíssimo, no altar-mor. A igreja estava vazia. Eu ouvi o barulho da chuva batendo no telhado de zinco e o meu próprio sapato no piso de granilite. Peguei o molho de chaves e comecei a andar em direção à porta lateral, aquela que dá para o estacionamento. Foi quando eu ouvi o primeiro barulho. Um choro. Baixinho. De criança. Vinha da capela lateral, a pequena, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Parei no meio do corredor. Não tinha criança nenhuma na missa. Nenhuma mãe com bebê. Eu mesma tinha varrido o lugar inteiro depois que todo mundo saiu. Pensei que era chuva ou o vento passando pelas frestas. Continuei andando. O choro parou. Mas 2 passos depois ele voltou. Mais perto. Agora parecia vir de dentro da capela, bem do lado do altar pequeno onde fica a imagem de Jesus com o coração exposto. Eu acendi a lanterna do celular e fui até lá. O cheiro de vela estava mais forte, misturado com algo doce, tipo leite azedo. A capela estava vazia. O genuflexório limpo. As velas apagadas. Mas no chão, bem em frente à imagem, tinha uma gota de leite. Fresca. Brilhando. Meu coração acelerou. Eu me abaixei para olhar de perto. A gota estava quente. Toquei com o dedo. Cheirava a leite materno. Tem alguém aí? Chamei, voz baixa para não ecoar. Silêncio. Levantei e fui apagar a lamparina do Santíssimo para poder trancar tudo. Foi quando ouvi de novo. Agora não era choro. Era uma voz de mulher, sussurrando, bem atrás de mim. Não apaga. Ele ainda tá com fome. Eu me virei tão rápido que o celular quase caiu. Não tinha ninguém. Só as sombras dos bancos e o reflexo da luz vermelha nos vitrais. Corri de volta pro corredor principal. As chaves tremendo na minha mão. Cheguei na porta lateral. Enfiei a chave. Girou. Mas quando puxei a maçaneta, a porta não abriu. Estava travada por dentro, como se alguém tivesse passado o ferrolho. O choro voltou. Alto agora. Vinha do altar principal. Subi os degraus correndo, coração na boca. A imagem do Sagrado Coração estava lá, parada. Mas o peito dela, o coração pintado de vermelho, parecia pulsar. Devagar. Como se respirasse. Eu recuei um passo. Foi quando senti o frio. Um frio que não era do ar-condicionado. Subiu pelos meus pés, pelas pernas, até a barriga. E junto com o frio veio o cheiro de leite azedo, tão forte que me deu ânsia. Carla. A voz chamou meu nome. Baixa, cansada, como uma mãe exausta depois de uma noite sem dormir. Você também vai deixar ele sozinho? Eu congelei. Ninguém sabia que eu estava grávida. Nem meu namorado. Eu tinha feito o teste só 2 dias antes. 3 semanas. Ainda não tinha contado para ninguém. O choro da criança parou de repente. No lugar dele, um som novo, passos pequenos, pés descalços no granilite, vindo da direção da pia batismal, lá no fundo da igreja. Eu olhei. Uma sombra pequena, do tamanho de um bebê de colo, se movia devagar entre os bancos, arrastando um cobertor branco. Eu vi o cobertor. Era o mesmo que minha mãe usou comigo quando eu nasci. Eu reconheci o bordado de ursinho azul que ela mesma fez.
Ele tá te esperando desde 1997. A voz da mulher disse, agora bem ao meu lado, embora eu não visse ninguém. Eu morri aqui dentro, Carla. Naquela noite que a igreja estava fechada para reforma. Ninguém ouviu meu parto. Ninguém ouviu ele chorar. Eu sabia da história. Todo mundo na paróquia sabe. Uma mulher grávida que entrou escondida na igreja em 1997, durante a reforma. Entrou em trabalho de parto sozinha. Morreu. O bebê também. O padre só encontrou os dois no dia seguinte, frios, na capela do Sagrado Coração. Eu nunca tinha pensado nisso 2 vezes. Agora a sombra do bebê estava a 3 metros de mim. O cobertor arrastando. E a voz da mãe, rouca, bem no meu ouvido. Você vai deixar ele sozinho, como todo mundo deixou. As luzes do altar piscaram. Uma vela que eu tinha certeza que tinha apagado se acendeu sozinha. O coração da imagem do Sagrado Coração pulsou mais forte. Eu senti um chute na minha barriga, forte, como se o meu bebê tivesse se mexido pela primeira vez. Mas eu sabia que ainda era cedo para sentir. Corri. Bati com o ombro na porta lateral. 1 vez. 2. Na terceira a madeira cedeu e eu caí para fora, no estacionamento molhado. A chuva bateu no meu rosto. Atrás de mim, a porta bateu sozinha com um estrondo seco. Eu não olhei para trás. No carro, liguei o motor com as mãos tremendo. Pelo retrovisor, a igreja estava completamente escura. Só a lamparina vermelha do Santíssimo ainda acesa, brilhando como um olho que não piscava. No dia seguinte, o padre Lucas me perguntou por que eu tinha deixado a porta lateral entreaberta e uma vela acesa no altar principal. Eu disse que devia ter sido o vento. Ele me olhou estranho, mas não insistiu. Desde aquela noite eu não entro mais sozinha na igreja depois das 19 horas. E toda vez que passo perto da capela do Sagrado Coração, eu sinto o cheiro de leite azedo. Fraco. Mas está lá. Às vezes, de madrugada, eu acordo com um choro baixinho dentro do quarto. Meu namorado não ouve nada. Eu coloco a mão na barriga e rezo para que o meu bebê nunca entre naquela igreja. Porque eu sei que tem um outro bebê lá dentro. Esperando. Com fome. E ele não quer mais ficar sozinho. A maioria das pessoas só entra em uma igreja de dia, quando a luz do sol atravessa os vitrais e tudo parece sagrado e seguro. Eu não. Eu sou o restaurador. Fui contratado para recuperar o afresco do teto de uma paróquia centenária na região do ABC Paulista. Para não atrapalhar as missas, meu turno começava às 22 horas e ia até às 5 horas da manhã. Eu trabalhava sozinho, trancado lá dentro, a 15 metros do chão, em cima de um andaime de metal. Naquela noite de quinta-feira, chovia fino lá fora. O silêncio dentro da nave principal era tão pesado que eu podia ouvir o zumbido da lâmpada halógena que iluminava a minha plataforma. O relógio marcava 2h40 da madrugada. O cheiro da igreja era uma mistura reconfortante de cera, madeira velha e verniz. Até que, de um segundo para o outro, o cheiro mudou. A cera e a madeira sumiram. O ar foi empesteado por um odor forte de cobre, água estagnada e flores apodrecidas, como a água esquecida no fundo de um vaso de cemitério. Parei de raspar o gesso. Segurei a espátula no ar e prendi a respiração. Vindo lá de baixo, do escuro absoluto próximo ao altar-mor, eu ouvi um som. Não era o rangido do vento nas portas. Era um canto. Parecia um canto gregoriano, mas estava errado. O tom era grave demais, gutural, arranhando a garganta. E não era cantado em latim. Eram palavras emborcadas, sussurradas de trás para frente, com uma voz que soava como se os pulmões de quem cantava estivessem cheios de água. Vinde, a carne é terra, o altar é osso. Meu sangue virou gelo. A igreja estava trancada por dentro com um cadeado de bronze que ficava no meu bolso. Eu era a única pessoa viva ali. Rastejei até a beirada do andaime de metal, tomando cuidado para não fazer barulho, e apontei minha lanterna de serviço lá para baixo, cortando a escuridão do corredor central. O feixe de luz bateu em algo parado bem no meio do corredor.
Era uma figura vestindo uma batina preta de padre, daquelas antigas, que arrastam no chão. Mas a proporção do corpo era um pesadelo. A coisa tinha facilmente mais de 2 metros de altura. Os ombros eram estreitos demais, caídos, e os braços pendiam ao lado do corpo, tão longos que os dedos pálidos raspavam no piso de mármore. A luz da lanterna tremeu na minha mão. A figura parou de cantar. Lentamente, com estalos secos que ecoaram pela igreja inteira, a coisa inclinou a cabeça para cima, na direção da minha plataforma. Onde deveria haver um rosto, havia apenas um pano encardido de comunhão enrolado firmemente, manchado de um líquido escuro na altura do que deveria ser a boca. Não havia buracos para os olhos, mas eu senti, com cada célula do meu corpo, que a criatura estava me encarando. A coisa levantou um dos braços desproporcionais e agarrou a primeira barra de metal do meu andaime. Clang! O metal tremeu. A criatura começou a subir. Ela não escalava como um ser humano. Ela subia como uma aranha gigantesca, os membros se dobrando em ângulos impossíveis, as unhas longas e amareladas batendo contra os tubos de alumínio. Clang! 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 Ela estava subindo rápido. 15 metros não eram nada para aquela velocidade. Eu entrei em pânico absoluto. Tentei recuar, tropecei numa lata de solvente e caí de costas na plataforma de madeira. O andaime inteiro balançava de um lado para o outro com o peso da coisa subindo. Quando a criatura chegou a poucos metros da minha plataforma, o cheiro de podridão ficou insuportável. Ela ergueu a cabeça coberta de panos e soltou um guincho ensurdecedor, um som agudo de porco no abatedouro, esticando a mão de dedos compridos para agarrar a borda da minha bota. Foi o puro instinto de sobrevivência. Eu chutei o rosto da criatura com toda a força que tinha. Senti a sola da minha bota afundar em algo mole, quebrando o que pareciam ser dezenas de ossos finos por baixo do pano. A coisa soltou um ganido úmido e escorregou 2 metros para baixo, agarrando-se à estrutura para não cair. Não esperei ela se recuperar. Agarrei a corda de segurança do outro lado do andaime, pulei da plataforma e desci os 15 metros deslizando as mãos pela corda até queimar a pele. Assim que meus pés tocaram o mármore, eu corri para a sacristia. Não havia tempo de destrancar nada. Peguei um castiçal pesado de bronze, estilhacei a janela de vidro temperado que dava para a rua e me joguei pelo buraco, caindo de mau jeito na calçada molhada lá fora. Fiquei deitado na chuva, olhando para a janela quebrada. Por um breve segundo, na escuridão da igreja, eu vi aqueles dedos pálidos se apoiarem no beiral da janela estilhaçada. E a voz encharcada sussurrou, vindo do escuro, forte o suficiente para eu ouvir do lado de fora. O trabalho não está terminado, Jonas. Eu nunca contei para o padre como quebrei a janela. Mandei um ajudante buscar minhas ferramentas no dia seguinte, em plena luz do dia, e bloqueei o número da paróquia. O sagrado protege os fiéis durante o dia, mas à noite, quando as luzes apagam, o teto da igreja é apenas uma tampa para coisas que escalam no escuro. Meu nome é Tiago. Tenho 27 anos e moro no bairro Guilhermina, em Praia Grande. Sou voluntário na Paróquia Imaculada Conceição, aquela igreja branca de torre alta que fica na Avenida Presidente Kennedy, bem perto da praia. Eu cuido da manutenção, arrumo os bancos depois das missas e, às vezes, fico sozinho para fechar tudo. Sempre gostei do lugar. O silêncio, o cheiro de vela e madeira antiga, me dava paz. Até aquela noite. Foi numa quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. Chovia pesado desde o fim da tarde, uma chuva grossa que batia no telhado de zinco como se quisesse entrar. A novena das 19h30 acabou às 21h10. O padre Cláudio saiu correndo, reclamando que estava gripado. Eu fiquei para recolher os folhetos, apagar as velas votivas e conferir se não tinha ninguém esquecido nos bancos de trás. Eram 21h47 quando desliguei as luzes do corredor lateral. Só ficou acesa a lamparina vermelha do Santíssimo, no altar principal. O barulho da chuva era o único som. Peguei o molho de chaves e comecei a andar pelo corredor central, meu tênis rangendo no piso de granilite frio. Foi aí que ouvi um sussurro, baixo, ritmado. Alguém rezando o Pai Nosso. Vinha do confessionário antigo, aquele de madeira escura com cortina roxa pesada,
no lado esquerdo da nave. Parei no meio do caminho. Eu tinha certeza absoluta que tinha fechado a cortina antes da novena. Dei 2 passos e parei de novo. A voz continuou: perdoai as nossas ofensas. Era uma voz de homem idoso. Rouca, lenta, como se a pessoa estivesse com falta de ar. Meu estômago apertou. Eu conhecia aquela voz. Era idêntica à do meu avô, seu Antônio. Ele morreu em junho de 2018, de pneumonia, bem aqui em Praia Grande. Todo mundo na família dizia que ele passava horas rezando nesse mesmo confessionário, todo dia, antes de o câncer piorar. Tem alguém aí? Chamei, voz mais alta do que eu queria. O sussurro parou. Silêncio total, só a chuva. Fui até o confessionário. Puxei a cortina do lado do padre. O banco de madeira estava vazio. O genuflexório limpo. Mas o ar tinha cheiro de tabaco de cachimbo. Forte. Exatamente o fumo de corda que meu avô fumava escondido da minha avó. Eu quase vomitei de nervoso. Fechei a cortina e dei meia volta. Quando cheguei no meio da igreja de novo, a voz voltou. Agora mais clara. Mais perto. Como se estivesse saindo do banco logo atrás de mim. Tiago, você não veio no meu velório, né, filho? Meu coração parou. Ninguém fora da família sabia disso. Eu tinha brigado feio com meu pai por causa de herança 2 dias antes do enterro. Fiquei em casa, bebendo, enquanto todo mundo rezava o terço no caixão. Nunca contei para ninguém da igreja. Nem pro padre. A voz continuou, baixa, quase carinhosa. Eu esperei você, até o final. Queria te dar a bênção. Mas você não veio. As luzes do altar piscaram. 1 vez. 2. A lamparina vermelha do Santíssimo tremulou como se alguém tivesse passado a mão na frente dela. Eu senti um frio subir pelos tornozelos, devagar, como água gelada entrando pelo sapato. Corri. As chaves batendo na minha mão. Cheguei na porta principal, aquela grande de madeira com ferragens antigas. Enfiei a chave. Girou. Mas quando puxei, a porta não abriu. Estava travada por dentro, como se alguém tivesse passado o ferrolho de cima, ferrolho que eu nunca uso porque é duro pra caramba. A voz agora estava bem atrás de mim, quase no meu ouvido. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu me virei. Não tinha ninguém. Só os bancos vazios e as sombras dos vitrais. Mas eu senti o cheiro de tabaco mais forte, misturado com o perfume de loção pós-barba barata que meu avô usava. Então ouvi o clique da cortina do confessionário se abrindo sozinha. Devagar, como se uma mão invisível puxasse o veludo. Eu bati com o ombro na porta principal. 1 vez. 2. Na terceira, a madeira rangeu e eu quase caí para fora, no pátio molhado. A chuva bateu no meu rosto como agulhas. Atrás de mim, a porta bateu com força sozinha, fazendo o sino pequeno da torre tilintar. Eu não olhei para trás. Corri até a moto, molhado até a alma, e só parei quando cheguei em casa. No dia seguinte, o padre Cláudio me chamou na sacristia. Perguntou por que eu tinha deixado a cortina do confessionário aberta e uma vela acesa no banco da frente. Eu disse que devia ter sido o vento. Ele me olhou demoradamente, mas não insistiu. Desde aquela noite eu não fico mais sozinho na igreja depois das 21 horas. E toda vez que passo em frente ao confessionário, mesmo de dia, com a igreja cheia, eu sinto o cheiro de tabaco de corda. Às vezes, bem baixinho, ouço a voz dele começando o Pai Nosso de novo. Eu ainda não perdoei meu pai. E toda noite, antes de dormir, eu me pergunto se meu avô ainda está lá dentro, esperando que eu entre de novo para finalmente me dar aquela bênção que eu não quis receber. E o pior é que eu sei, se eu voltar sozinho, ele vai estar lá, sentado no confessionário, esperando, porque ele sempre cumpriu o que prometia. Sempre.